Respondendo aos inscritos número 18, dúvidas sobre xarope de milho, ragmaltose, dúvidas sobre fermentação. É muita dúvida. Você tem dúvida? Eu respondo. Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores. Você está na Black House Beer, eu sou Marcos Câmara. E aqui é a nossa cerveja, né? Feita com ragmaltose. É a cerveja aí que vocês já viram aí toda a produção dela. Tá aí, ó. Que beleza. Mas foi um vídeo longo. Um vídeo de 30 minutos. A galera elogiou, a galera gostou do vídeo longo. Mas surgiram várias dúvidas. E uma dessas várias dúvidas, está representada aqui no nosso amigo Patrick Assis. Patrick Assis comentou que adorou o vídeo, que achou super interessante, mas surgiu dúvidas. E é bom que se esclareça essas dúvidas. Que o assunto ainda está novo, apesar que eu vou fazer mais cervejas com ragmaltose, com glucose de milho, xarope de milho, tem vários nomes. Eu vou fazer mais cerveja com ela, mas vamos esclarecer as dúvidas para a gente ir passo a passo. O Patrick Assis comentou: salve irmão, cara, que vídeo top. É impressionante como 30 minutos de vídeo seu passam em 5 minutos. É muito bom. Meu cérebro deu umas bugadas, fiquei com várias dúvidas para variar. Não tem problema, vamos esclarecer as dúvidas agora. Eu estou lendo o post dele aqui, ó. Ele diz: esta glucose, fiquei curioso, ela serve para aumentar a OG? Serve para qualquer uma cerveja, né? Estas que achamos no mercado, quer dizer, serve qualquer xarope de milho, esse que a gente acha no mercado, ou tem uma específica? A glicose, a ragmaltose que está no mercado, ou a glucose de milho que está no mercado, é a mesma que eu usei, que as grandes cervejarias usam, entendeu? Glucose de milho. E é bom esclarecer isso, porque teve um outro comentário no WhatsApp de um amigo falando assim: o Aloísio, ele tá até aqui no canal e falou assim: isso é açúcar puro, a minha mãe usava isso para fazer doce. Mas ele está certo e não está. Por quê? É açúcar, mas não é açúcar como o açúcar cristal. Qual a diferença da maltose, né, do xarope de milho, para o açúcar cristal? O açúcar cristal é derivado da cana de açúcar, né? Caldo de cana, vai cozinhando e vira o açúcar, né? Rapadura, é refinado, vira o açúcar cristal. É da cana de açúcar. A maltose é do amido, gente. É do amido de milho. É o mesmo flocão, só que foi processado, pegou o amido e transformou em glucose, em maltose, que é o que acontece na sua mosturação. Quando você põe flocão lá no seu mosto, as enzimas do malte transformam esse amido do flocão em maltose, em glucose, entendeu? É a mesma coisa, só que ali a indústria já pegou o milho, processou e separou, pegou todo o amido desse milho e transformou na glucose, pronta para você já jogar na fervura, entendeu? Nem passa na mosturação, já joga na fervura. É açúcar, mas é açúcar do amido de milho. Por isso ele é de melhor qualidade em relação ao açúcar cristal. Não dá aquele efeito de cidra na cerveja, entendeu? Adorei ter usado, hein? É muito bom, gente. Vou usar em outras cervejas. Aí a segunda dúvida dele, eu espero ter esclarecido essa primeira aí, que não é o mesmo açúcar, mas você acha no mercado. Se você pôr no Mercado Livre, glucose de milho, vai aparecer para você, entendeu? Não pude deixar de notar que você colocou 40 litros inicial desta vez e pegou um OG top. Qual o segredo? O segredo é que eu usei mais malte, né? Era 6 kg de malte, parece. Fora os 6 kg de malte, mais a maltose. Então, assim, era mais suprimentos, né?
mais insumos, quantidade maior de água. Eu fiz a receita para 30 litros finais, né? E a OG eu consegui alta mesmo, porque foi mostura noturna. Mostura noturna aumenta a sua eficiência, assim, grandemente. É difícil até de falar. Mostura noturna vai aumentar a eficiência, por isso a OG foi alta, né? Número 3. Você já viu isto? Fiz uma breja no fim da mostura, medi a OG, segui aquela dica que você me deu de pegar da torneira na parte de baixo, não na parte de cima. Tirei uns 4 copos ali, depois peguei a amostra, deu 1045. Depois que finalizei a fervura, fui medir, deu 1038. Que raios pode ter acontecido? Você já viu isso? Pode ter acontecido duas coisas. Você pegou a amostra quando já depois do Whirlpool estava tudo quietinho. O que acontece? Cai o açúcar, vai tudo pro fundo, né? Todo o líquido doce decanta, né, cara? A parte de baixo vai estar com a OG mais alta do que a superfície de cima, depois de um tempo quieto ali na panela. Então dá 1045. Quando você foi medir lá no fermentador, deu 1038, mas era para dar uns 1042, 1043. Pode ser várias coisas aí. Pode ser que você fez uma medida quando foi medir lá no fermentador, simplesmente mediu errado. Às vezes acontece. Às vezes você vai medir a sua OG no refratômetro e tem uma lâmina de líquido muito grossa. Tem um punhado de segredinhos, gente. A lâmina ali tem que ser fininha, só molhar mesmo, entendeu? Quanto mais fininha a lâmina, melhor a refração da luz, né? E aí você foi medir, deu 1038. Eu não sei se você mediu logo após ou se já tinha uns dias que estava fermentando, aí vai baixar, entendeu? Várias coisas. Não dá pra mim te dizer isso, mas de 1045 para 1038 é uma diferença muito grande. Então, assim, com certeza, uma das duas medidas foi medido errado, ou até as duas. Por isso que você tem que, no final de tudo, medir com um densímetro. Que o densímetro vai te dar a medida sem erro, né? É isso que pode ter acontecido. E quando você foi medir também lá no fermentador no final, pode ser que a temperatura já estava mais baixa. E quando você põe no fermentador e põe dentro da geladeira, a temperatura cai, né? Se essa temperatura estava lá 15 graus, 12 graus, não sei a quanto que grau você fermentou, vai mudar a leitura. Não a OG não mudou, mas a leitura média, porque o refratômetro tem que estar a 20 graus também para medir. Se está a 10 graus, vai dar a medida errada. Então pode ser isso tudo. Mas não esquenta com isso não, que esse negócio de OG, FG é só um detalhe. No final você vai fazer cerveja, era para sair 4%, saiu 5%, isso não importa. Não importa a cerveja, importante é a cerveja estar boa. Vamos pro próximo. Ele mesmo, hein? Num cenário deste, dentro do fermentador, posso jogar um pouco de açúcar para subir para 1040, pelo menos? Ou pode dar ruim? Ele está falando no caso que ele mediu, né, deu 1045, quando ele foi medir lá no fermentador, deu 1038, se ele pode jogar açúcar para aumentar a SOG, né, para subir o teor de álcool. Cara, o pessoal põe fruta e aumenta o teor de álcool, né? Então eu acredito que pôr açúcar aumentaria também o teor de álcool. Mas acho que secaria demais sua cerveja, né? Eu não sei te falar se seria uma boa o açúcar. Mas você pode pôr um pouco de DME, entendeu? Você tem que calcular esse DME aí, né? Você pode pôr lá 20 gramas de DME e medir, né? Faz uma calda com DME, com o próprio mosto, né? Tira ali num copo, dissolve o DME e joga. E aí você vai e mede novamente para ver quanto que dá, né? Isso tudo eu tô pensando que você tá falando antes de fazer a aeração do mosto. Bem no começo mesmo, antes de jogar a levedura. Você pode jogar DME. Eu jogaria DME.
é a melhor forma de corrigir a OG já no fermentador, entendeu? Mas eu vou fazer um vídeo futuramente jogando essa glucose no fermentador para ver se funciona. Eu acho que funciona, né? Tem tudo para funcionar pela lógica, mas vou estudar mais. Vamos lá. Sobre a sanitização. Qual Vanish você usa? No mercado tem vários, aí fiquei na dúvida. Tem vários no mercado. É o Vanish em pó, né? Pó. E é o branco, Vanish branco. Vende ele o pote, não está aqui, está mais longe de mim, ele fica aqui. O pote de Vanish e depois você compra só o refil, só o pacotinho. É o Vanish branco. Funciona bem, excelente. Cara, fiquei muito curioso sobre essa glucose de milho. Em outros vídeos, se puder falar mais sobre, agradeço. É isso aí, Patrick, eu estou falando aqui neste vídeo sobre essas dúvidas que você teve e vou falar em outros vídeos também sobre outras dúvidas, né? Que eu vou fazer mais cerveja com glucose de milho. Agora vamos para o próximo. A próxima dúvida é do Lucas Rodrigues. Ele falou no vídeo sobre contaminação da cerveja, lactobacilos e petiococcus. Ele falou: eu tenho tido um problema semelhante. Quando estou sem tempo para fazer cerveja, eu acabo comprando um barril de 30 litros de chopp, Pilsen. E percebo que no primeiro dia, quando vou tomar, o chopp está perfeito, de sabor. Mas já logo no segundo dia ou terceiro, o sabor já perdeu todo, com aquele azedo ou ácido. Não sei o que aconteceu. Pode ser a válvula extratora que, quiçá, eu não tenha sanitizado adequadamente. Cheguei até a pensar que pode ser esse álcool 46, que eu acredito que não funciona muito bem. Grande abraço. Ô Lucas, a válvula S, cara, e todas as suas mangueiras e torneiras tem que ser sanitizada. Tem que ser sanitizado. De tempos em tempos é bom até que desmonte. Tem que desmontar tudo e sanitizar tudo. Porque pode ficar alguma levedura ali e acabar contaminando seu chopp, né? Mas no seu caso aí, de um dia para o outro, tem que ter uma contaminação muito grande para dar esse sabor aí de ácido, né? De azedo. Então pode ser mesmo a sua válvula extratora estava com algum lodo, alguma craca, e quando passava por ali trazia esse gosto dela, não do chopp que está no barril ainda, entendeu? Passava e trazia esse gosto da linha, ou da válvula extratora, ou das próprias torneiras, né? Mas pode ser sim. No geral, tem que sanitizar sempre, sanitizar em dose tripla. Vamos para o próximo. Você tem dúvida, a gente responde. Agora tem aqui, ó, nosso amigo Bruno Ferrarese. Ele diz: amigo, você faria esse mesmo processo com a levedura Lager? Estou com uma quase no jeito para fazer esse processo. Pergunta em função da inoculação numa temperatura mais alta da levedura Lager. Ele fez esse comentário no vídeo American Pale Ale Cascade reaproveitamento de lama com dry hop e gelatina, que eu simplesmente peguei a bombona, tinha acabado de tirar a cerveja, abri o mosto em cima da levedura que eu tinha acabado de envasar, né? Tinha acabado de envasar uma cerveja, tinha levedura na bombona, só joguei por cima. Era uma cerveja ale que eu estava fazendo. Para fazer uma cerveja lager, é muito difícil fazer esse processo. Por quê? Você vai ter que baixar a temperatura do seu mosto para próximo de 12 graus. E é muito difícil. Eu consigo baixar aqui até 30. Talvez se tiver um chiller de placa, né? Porreta, daqueles grandes, aí você consiga baixar para 12 graus. Mas acho muito difícil. Então é melhor, se for o caso de lager, reservar a levedura, pegar todo o seu mosto, colocar na geladeira, deixar baixar para 10 graus, para aí você fazer a inoculação, tá ok? Vamos tomar um gole aqui.
E vamos para o próximo. Respondendo aos inscritos. No vídeo sobre o barril Post Mix, né? Nem é Post Mix. Esse barrilzinho aqui, ó. É bom ele estar aqui que eu vou demonstrar. O mini keg de 5 litros que eu fiz um vídeo, você compra pela marca, tá aqui, ó. Esse vídeo tá aqui. É um vídeo muito interessante que eu falo, né, que às vezes as pessoas compram por causa da marca e o da marca é muito mais caro do que o que vem sem marca. Mas a pergunta dele é o seguinte, uma pergunta boba. Mas posso deitar o barril com a cerveja? Não entope? Bom, ele quer dizer assim, ó. O bom é você pôr o barril assim dentro da geladeira, né? Serve, sai por aqui, ó. Aí que entra o gás e aí que sai a cerveja. Tem uma mangueirinha até o fundo. No fundo aqui, ó, ele tem um fundo, gente. Pra quê? Pra que quando ele tá lá gelado, todo o resto de levedura decanta e fica aqui, ó, nessa parte mais funda. E a cerveja pega e cai em cima. A mangueirinha só vai até ali em cima. Então, você vai ter sempre cerveja limpa no seu copo. Imagine se você deita, amigo. Se você deita ele, por falta de espaço, qualquer coisa assim na geladeira, a mangueirinha aqui dentro vai cair aqui pro fundo, ó. Ela vai cair aqui pro fundo. Que ela é flexível. Ela vai ficar aqui no fundo. E toda a sua levedura vai ficar em toda essa extensão aqui, ó, no fundo. Toda vez que você servir cerveja, vai levedura pro seu copo. Até limpar. Uns 4, 5 copos de cerveja, você vai tomar ele bem turvo. Aí depois vai começar a vir cerveja limpa. Entupir não vai entupir. Não vai entupir, porque a pressão empurra com levedura e com tudo. Mas não é o adequado. O adequado é aqui. O adequado é trabalhar assim. Porque a levedura cai, fica no rebaixo e você puxa a cerveja e cai de cima. Né? Desse rebaixo mais fundo aqui, ó. Entendeu? Deu para entender? Então, poder pode. Poder pode. Mas não convém. Não convém, porque vai servir os primeiros copos turvo. Mas se a única solução que você tem é essa, você não tem como pôr o barril em pé, põe ele deitado, vai sair cerveja, vai servir. Entendeu? Espero ter respondido aí, ó, meu amigo Carlos Eduardo Coutri. Carlos Eduardo. O próximo é Norberto Alves. Foi num short, que eu pego os shorts dos meus vídeos e ponho lá, né, pra puxar gente pro vídeo longo. Todo short meu leva para um vídeo longo. E ele pôs, passa a receita. Foi na cerveja Dunkelsbock. Tá aqui, ó. Oh, receita ótima, Dunkelsbock. Eu fiz a Bock e fiz esse short e pus lá, ele falou, passa a receita. Eu fui e respondi pra ele, amigo, na parte de baixo do vídeo, quando você tá vendo o vídeo, gente, o short, na parte de baixo assim tem escrito, criado por. Você clica em criado por, você vai pro vídeo longo. E aí você assiste o vídeo da receita, entendeu? Isso aí é uma dica pra todo mundo, hein? Que às vezes as pessoas não sabem, que tem essa mania, né? As pessoas pensam que todo mundo sabe tudo. Não, e às vezes você não sabe. Alguém tem que falar pra você, igual muita coisa eu não sei. As pessoas vêm e falam, Marcão, é assim aí. Ah, tá. Entendeu? Então é isso. Todo short meu, na parte de baixo tá escrito criado por, vai te levar para um vídeo longo. A próxima. Ficou com quantos IBU? Na mesma cerveja. Alexandre Poupaduik. Esses sobrenomes, né, cara? O Alexandre, ele sabe. Ele falou, ficou com quanto IBU? Eu respondi que ficou com 30 IBU. Mas se clicar na parte de baixo do short ali, criado por, você vai para o vídeo longo. Muito bem. André Rocha. André Rocha fala. Fala, amigão. Querendo fazer uma cerveja com fermento de pão. O que você acha? Dá para fazer? Complexo. Dá para fazer. Mas o fermento de pão não é uma levedura que foi selecionada. É a mesma levedura da cerveja, o mesmo tipo de levedura. Mas a da cerveja foi selecionada. Lager, ale, para fazer cerveja de
de trigo. Sabe, as leveduras de cerveja, a diferença é essa. O laboratório pega e seleciona para você as leveduras. Na de pão, tá tudo misturado ali. Então, às vezes você pode fazer uma cerveja com levedura de pão e ficar ótima. Às vezes pode fazer e não ficar tão boa assim. Eu nunca usei levedura de pão. Eu acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Eu acho que assim, você quer fazer uma cerveja? Você quer fazer uma cerveja assim e ficar cada vez melhor? Você vai usar os ingredientes corretos. Ó. Tem a levedura certa para fazer. E levedura, apesar que é caro, eu também acho levedura cara, mas dá para reaproveitar. Você vai fazendo os starter, vai fazendo, né, o reaproveitamento de levedura, não para sempre, mas você vai fazendo, dá para reaproveitar. Então, né, dá para usar a levedura própria. Mas pode fazer com a de pão sim. Aliás, pode fazer e contar pra gente aqui nos comentários como é que ficou. O que você achou do resultado? Vamos agora. Cristiano Ramos. Fala aí, mano. Cristiano de Ibirité. Ele é de Ibirité. Todos os vídeos. Top todos os vídeos. Sou novo no ramo. Estou fazendo uns testes com lama. Faço braçagens de 20 litros. O que pega? Minha fermentação com lama tá pauleira. De mais 24 horas tá baixando rápido demais para FG. É normal? Valeu aí. Cara, ele falou isso. Eu falei, depende da temperatura de fermentação. Eu falei para ele, ó. Depende da temperatura de fermentação e a quantidade de lama. Tamo junto. Ele falou, mais de 1 litro de lama. Tirei uma e joguei a outra dentro do balde, tá ligado? Assim que eu joguei, a outra quebrou o pau. Eu entendi o que ele fez, gente. Vocês entenderam? Ele fez igual eu fiz. Ele já tirou a cerveja, né? A cerveja ficou pronta, ele já tirou a cerveja e já jogou outra em cima. Igual eu fiz. Então, o que aconteceu com ele? Com certeza, quando ele jogou esse novo mosto em cima da lama que estava dentro da bombona, esse mosto deveria estar uns 27, 28 graus. Que é a temperatura que a pessoa consegue resfriar, né? Até 30 graus. Então ele jogou um mosto a 27 graus em cima de uma lama que tinha acabado de fermentar uma cerveja. É 24 horas mesmo. Pode ser até menos. Elas vão zangar ali, meu filho. Elas estão todas aquecidas ali. Você joga o moço a 28 graus, 26 graus, vai zangar. Entendeu? Por isso que quando você faz esse sistema, você leva mais tempo resfriando, né? Que você leva você põe, quando eu fiz e joguei a minha cerveja nova, o mosto novo em cima da lama, ele estava a 21 graus. 21 graus. Eu joguei, nem aerei, pus na geladeira, que já estava a 16 graus. A geladeira foi trabalhando ali, com 2, 3 horas, estava 18. Com 4 horas já estava 16 graus. Entendeu? E aí começou na temperatura certa. Que se você joga ela a 28 graus em cima da lama, quando você põe na geladeira, cara, quando chega a 22, elas já estão loucas. Entendeu? Então, para fazer esse sistema, você tem que resfriar bem o mosto que vai ser jogado em cima da lama nova. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais um aqui. Aí foi o Cristiano Ramos. Foi a última. Então, senhoras e senhores, é isso que eu tô falando. É que a gente tira as dúvidas dos inscritos. Eu sei que talvez não seja o tipo de vídeo que vocês gostem muito, né? Talvez vocês queiram mais os vídeos de produção de cerveja. Mas eu não tenho capacidade física, nem financeira, para produzir cerveja toda semana. E nem daria, né? Uma cerveja leva 15 dias para ficar pronto. Então, tem que ter esses vídeos teóricos no meio. E esse Respondendo os Inscritos é uma grande chance de tirar as dúvidas de todos vocês. Porque dúvidas têm que ser sanadas. Não pode ficar com dúvida. Então, senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter esclarecido, eu espero ter acrescentado.
se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo. Fui!